Muito bem, meus irmãos. Estamos aqui num tempo onde nós vamos, como igreja reformada, nós somos uma igreja de tradição reformada, nós, neste mês, comemoramos a Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma Protestante. Sendo assim, a gente vai tratar do seguinte tema: reformição, a missão da igreja na perspectiva reformada. Então, a missão, reformição, né? Juntamos aí missão e reforma para juntos a gente tratar desse tema. Então, reformição, a missão da igreja na perspectiva reformada. Mas antes da gente entrar nesse tema, gostaria de orar com vocês. Vamos orar mais uma vez? Pedindo a sabedoria de Deus, e após a nossa oração, as crianças sairão com a tia Lu, ok? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, queremos te agradecer por esse momento de adoração, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem acompanhado o teu povo, na história do teu povo, e se revelado de maneira graciosa para com a gente, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós queremos te adorar por tudo aquilo que o Senhor ainda fará no nosso meio, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame a sabedoria, entendimento, compreensão, unção do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra, mas não simplesmente compreender, ó Pai, para que possamos inculcar a tua palavra e para que nós possamos praticar a tua palavra, Senhor. Para que pessoas sejam transformadas e o teu nome seja glorificado, ó Deus. É para isso que esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo, Pai. É para isso que nós somos chamados, ó Deus. Então, faz a tua obra no nosso coração, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que a gente vai estudar nos próximos 5 domingos. Com a exceção do último domingo, temos um convidado especial. Então, a nossa série, ao invés de abarcar o mês de outubro, a gente vai passar o primeiro domingo de novembro, porque nós temos um domingo especial de comemoração da Reforma. Então, perceba só, nós vamos trabalhar 5 temas, e esses 5 temas que nós vamos trabalhar são os pilares, os valores que nós colocamos na nossa igreja. Por exemplo, a missão é a razão pela qual a igreja existe. O amor é o contexto de toda a missão. Terceiro, as estruturas devem se submeter ao Espírito Santo. Quarto, a relevância para com a cultura não é opcional. E a criatividade, último, né? A criatividade é o resultado natural da vida em Cristo. Então nós vamos trabalhar esses 5 temas nos próximos domingos. E esse domingo nós começamos com a missão. A missão é a razão pela qual a igreja existe. E quando nós estamos falando, então, de missão ou de reformição, nós precisamos delimitar quais são os propósitos da obra salvífica de Deus dentro da comunidade ou dentro de toda a nossa história da redenção. Nós precisamos lembrar que nós estamos inseridos dentro daquilo que nós, teólogos, muitas vezes chamamos do arco narrativo do Evangelho, da história da redenção. A história da redenção tem a ver com a criação de todas as coisas, a partir daquilo que Deus fez através da sua palavra, e nós vemos isso lá no livro de Gênesis. A história, o arco narrativo do Evangelho tem a ver também com a queda do ser humano, com a opção que os nossos primeiros pais fizeram. A história da redenção tem também a ver com a redenção, com a própria redenção, com a obra consumada de Cristo Jesus, dentro da história, sua morte e sua ressurreição, e o envio do Espírito Santo para que o seu povo esteja em missão. Ainda assim, em todo este arco narrativo, não acaba aqui. Nós estamos aguardando a volta de nosso Senhor. Nós esperamos, ansiosos, e essa deveria ser a nossa expectativa. Nós deveríamos ter uma expectativa apocalíptica, uma expectativa messiânica, uma esperança daquilo que Jesus está voltando para buscar o seu povo, redimir o seu povo e instalar o seu governo na nova criação,
no novo céus e na nova terra, como diz o texto de Apocalipse. Mas quando eu falo que esse é o propósito, então perceba, o propósito da redenção é criar um povo que adora o Senhor. A adoração, ela é central para a identidade do povo de Deus. E uma vida missional ou uma vida em missão, ela começa e termina com adoração. Deixa eu te mostrar o que o John Piper ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: missão não é o objetivo final da igreja. Missão não é o propósito final da igreja. Adoração e missões, a adoração é. Missões existe porque falta adoração. A adoração é o combustível e o alvo de missões. É o alvo de missões porque em missões simplesmente almejamos trazer as nações ao ardente deleite da glória de Deus. Ao ardente deleite da glória de Deus. Então perceba, missão não é o objetivo final da igreja. Então quando a gente fala a igreja vive para a missão, eu estou falando isso, né? Um dos nossos pilares é, por que nós temos um dos nossos pilares que a razão, o propósito da igreja é a missão? Por um outro ou por um objetivo primário, nós queremos trazer as pessoas à adoração a Cristo Jesus. E nós fazemos isso através da missão. Nós fazemos isso através da missão. Então, para a gente trabalhar um pouco desse tema e alicerçar o nosso princípio eclesiológico em cima das Escrituras, eu gostaria de convidar você à leitura do texto de Mateus, capítulo 9, versos de 35 a 38. Versos de 35 a 38. Mateus, capítulo 9, versos de 35 a 38, que diz o seguinte. Abra a sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, você já está acostumado, mas eu só vou lembrar vocês que é uma versão um pouco diferente, mas você fique tranquilo, não se turbe o vosso coração, que no final da conta é só algumas interpretações diferentes, traduções diferentes. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Veja, existe talvez, e vocês, muitas vezes isso nos escapa, porque existe um contexto amplo desses discursos de Jesus. Perceba, existe um primeiro discurso. Mateus, nós temos dois grandes discursos de Jesus, né? O primeiro discurso de Jesus, ele vai ter a sua introdução em Mateus capítulo 4, versos de 23 até o verso de número 25. E essa introdução é a introdução do Sermão do Monte. Perceba como que é uma introdução praticamente semelhante. Olha lá, Mateus capítulo 4, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Olha só, a partir do verso 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas no reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Perceberam a semelhança? Perceberam a semelhança? Daí diz, notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria e o povo lhes trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidão os seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Mateus capítulo 5, verso de número 1, Jesus começa o quê? O Sermão do Monte. Então perceba, tanto Mateus capítulo 4, verso 23 a 25, é uma introdução àquilo que nós vamos chamar do Sermão do Monte ou da ética. É uma introdução ao sermão que traça a ética do discípulo que se rende ao senhorio de Cristo. Agora,
Mateus capítulo 9, que é o texto que nós vamos expor nessa manhã, Mateus capítulo 9, de 5 a 38, é uma introdução ao sermão que traça as ações do reino. Então, se em Mateus capítulo 4 nós temos a ética dos discípulos, como um discípulo vive, como um discípulo pensa, como um discípulo age eticamente com as pessoas, agora em Mateus capítulo 9, nós vamos ter as ações do reino de Deus, de maneira palpável. É como se Mateus pegasse todas as ideias de Mateus capítulo 4, a partir do capítulo 5, até o final, ali mais ou menos capítulo 7, e ele agora diz assim, olha como que eu vou aplicar o que vocês já ouviram. Olha como vocês vão viver aquilo que vocês ouviram anteriormente a meu respeito, que Jesus está ensinando. Então, Mateus ele tem um aspecto didático aqui. Eu quero que você perceba isso. Quando você ler as Sagradas Escrituras, você precisa perceber esse aspecto didático de Mateus. Então, veja, as ações do reino de Deus nos levam a um único objetivo. E qual que é esse objetivo? Qual que é o ensino-chave quando nós olhamos para o texto ou para o sermão de Mateus 9:35, essa introdução? Ele vai se desenrolar no capítulo de número 10, ok? Então, 9, de 35 a 38 é a introdução, e o sermão se desenrola para o capítulo número 10. Qual que é o ensinamento-chave? Verso 24 e 25 do capítulo 10. Jesus vai dizer, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E ao servo como seu Senhor. Qual é o objetivo, tanto do ensinamento do Sermão do Monte, quanto dentro desse segundo discurso, desse segundo sermão de Jesus? Você precisa ser como quem? Como quem? Jesus está deixando isso muito claro aqui. Perceba, não existe como a gente interpretar de outra forma. Jesus está olhando para os seus discípulos e você vai perceber que no capítulo 10, logo nos primeiros versículos, Jesus ele envia os seus discípulos. Ele envia os seus discípulos para pregar o reino de Deus, para manifestar o reino entre os povos. E essa realidade de manifestação do reino é ser como Jesus. E Jesus, então, deixa isso de maneira muito clara aqui. Então, veja, talvez uma das coisas que nós precisamos aprender sobre levar as pessoas à adoração é que eu e você precisamos reproduzir de maneira viva, eficaz e contundente as práticas do Cristo. Você precisa ser como o seu mestre. Existe opção? Existe uma opção? Quando você lê o texto 24 e 25, Jesus está dando uma outra opção. Não existe opção. Esse é o grande problema, muitas vezes, porque nós não levamos a cabo a missão que o Evangelho nos deu, ou que Jesus entregou à sua igreja. Nós achamos que existe a opção de nós sermos uma outra coisa que não como Jesus. Não existe. A única opção que eu e você temos, diante daquilo que as Sagradas Escrituras está revelando, é que você precisa ser Jesus. Não há opção para você. Você precisa ser como Ele. Então, talvez a pergunta passe a ser: como é ser como Jesus?
Como é? Como que isso desenrola? Como esse texto me ensina? Então deixa eu te mostrar uma coisa que esse texto vai nos dar, esse discurso vai mostrar. Tem duas dimensões esse discurso. A primeira dimensão desse discurso é que é a dimensão daqueles a quem Jesus nos envia. Então são as ações externas, aquilo que nós fazemos, aquilo que as pessoas veem através de nós. Uma outra dimensão desse texto é a dimensão do nosso compromisso com a missão. Que a partir do momento que você é comprometido com a missão do Cristo, você será perseguido. Então, se você olhar o texto de Mateus capítulo 10, você vai perceber essa realidade. Que você não será amado, que na verdade você será odiado, porque afinal de contas, a sua ética, a forma com que você vê as coisas é diferente da ética secular, da ética mundana. Você vai abraçar outras realidades. E por isso você sofrerá oposição. Então perceba, existe uma dimensão para aquele que nós estamos sendo enviados e existe uma dimensão talvez pessoal do compromisso que você assume e de como o seu compromisso vai reverberar por toda a sua vida. Então, veja, não existe aqui neutralidade. A partir do momento que eu assumo um compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus, que eu me torno o seu discípulo, que eu sou parecido como ele, duas coisas vão acontecer. Primeiro, as pessoas ao seu redor irão perceber a sua transformação. Isso será perceptível. Segundo, você sofrerá algum tipo de perseguição. Porque você vai ser diferente. Porque ao invés de você caminhar pela lógica secular, você vai caminhar por aquilo que o Dan Kimball chama no seu livro, é o reino de ponta cabeça, é a lógica invertida do reino de Deus. Enquanto a cultura secular nos diz que nós devemos ter prazer a todo custo, que nós fomos feitos para o prazer, a cultura e a Bíblia vai nos ensinar que aquilo que dá significado à nossa vida não é o prazer a todo custo, não é a felicidade a todo custo. O que dá significado e razão à nossa existência é a glória do Cristo, é a glória de Deus. Então, veja só como que é ser como Jesus. E a primeira coisa, ou talvez a única coisa que esse texto me mostra aqui, que eu preciso ver as pessoas como Jesus as vê. Talvez isso seja o mais importante. Nós estamos num momento onde a nossa nação está fragmentada. Nós estamos passando por um momento político tenso, onde as instituições estão em tensão. A gente vê isso o tempo todo. Se você é uma pessoa um pouquinho mais antenada, você percebe essa realidade. As nossas instituições democráticas estão em tensão. Essas tensões democráticas estão invadindo as nossas famílias. Existem pessoas, existem famílias rotulando os seus entes queridos de bolsonaristas, de lulistas, de ciristas, de tebetistas, sei lá o qual for a sua preferência política. Mas as pessoas estão sendo rotuladas pelos seus votos, estão sendo reduzidas aos seus votos. Como se a quem eu votasse me reduzisse a minha ética, reduzisse toda a minha história a este momento. Talvez seja isso que os políticos querem, para dar um valor maior a este momento que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que isso é importante. O que eu estou dizendo é que isso é mais uma página da história.
que está sob o controle da soberania de Deus. Só isso. É mais uma página da história que está sob o controle da soberania de Deus, seja quem for o vencedor. No entanto, nós estamos nos reduzindo a isso e nós estamos perdendo, então, a possibilidade de ver as pessoas como Jesus vê, porque nós rotulamos e discriminamos as pessoas a partir de preferências pessoais. Então, veja comigo como Jesus vê as pessoas. Verso 36 e verso 37. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande. Ao ver as multidões, Jesus, ele tem compaixão delas. E perceba uma coisa, quando a gente pensa em multidões aqui, a gente acha que naquele mundo antigo talvez seria, aí, sei lá, umas 100 mil pessoas. Mas os estudiosos, eles dizem que havia cerca de 200 cidades e aldeias na Galileia naquele momento histórico, com uma população provável de cerca de 3 milhões de pessoas. Uau! Então, quando Mateus está descrevendo que Jesus está olhando as multidões, e perceba, a lógica de Mateus no verso de 35 diz que Jesus estava percorrendo toda esta região, e toda vez que ele estava olhando as cidades, percorrendo as regiões, ele percebia essas multidões, ele olhava para essas multidões. E qual é o olhar que Jesus tem para essas multidões? Primeiro, compaixão. Compaixão. O texto indica que Jesus literalmente sentia o quê? A agonia dessas pessoas. Ele não foi afetado apenas emocionalmente por elas, mas foi afetado fisicamente pela compaixão. É essa a intensidade do texto. Jesus ele não estava simplesmente sentindo uma pena das pessoas. Não, Jesus estava se condoendo fisicamente por essas pessoas. Jesus estava olhando o drama daquelas pessoas. Por quê? Porque elas estavam aflitas, elas estavam desesperadas, elas estavam buscando sentido para a vida. E isso levava Jesus a ter compaixão. Então perceba, Jesus não vê as pessoas como números, ou como coisas a serem usadas na execução da missão. Jesus não vê as pessoas como números. Jesus não vê as pessoas como objetos a serem usados. Quem vê as pessoas como objetos a serem usados na execução do seu projeto de poder ou do seu plano de poder são os nossos políticos. Mas Jesus não vê as pessoas dessa forma. Não são números. Jesus está percebendo, olhando e vendo o drama de cada um dali que está passando naquela situação. Jesus está em contato direto com as pessoas, Jesus está ouvindo as pessoas. Jesus olha para a dor de cada uma delas. E ao fazer isso, Jesus ele se torna sensível ao sofrimento das pessoas. Sabe qual que é o grande problema da nossa sociedade hoje pós-moderna? É a digitalização das coisas. É a digitalização das coisas. Quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui com vocês. O que é mais fácil fazer? Dizer um não para a pessoa através de um texto escrito ou dizer um não ouvindo a voz da pessoa. A pessoa chega para você e faz um pedido, um favor, seja lá qual for. É mais fácil você dizer não de maneira escrita ou dizer não falando pessoalmente com a pessoa ou mesmo vendo a pessoa.
Escrever é mais fácil do que você ouvir o tom de voz, do que você ouvir os olhos, do que você ver, talvez, a cara de triste, de choro. Então, quando o seu filho pedir aquele presente de Natal, faça ele pedir o presente de Natal pelo WhatsApp, porque é mais fácil você dizer não para ele. Bom, não é verdade? Não é? Verdade. No entanto, perceba, uma das realidades, a digitalização das coisas, a falta de contato com a realidade, nos torna insensíveis às pessoas. E isso acontece com a digitalização, ou muitas vezes quando nós nos afastamos daqueles que sofrem. E quando que eu me afasto daqueles que sofrem? Quando eu não entro em contato com a dor do outro. Quando eu não entro em contato com a pobreza. É verdade. Quando eu acho que todo mundo é classe média. Que o Brasil gira em torno daquilo que eu sou. Eu perco a sensibilidade. Não é assim? Não é assim. Eu lembro a primeira vez que em Campinas eu entrei em uma favela. E um amigo meu que era pastor perto de uma comunidade carente, de uma favela, ele fez um trabalho evangelístico que a gente foi apoiá-lo. E quando você entra em uma favela, esgoto ao céu, a céu aberto, cheiro de esgoto, cheiro de urina, cheiro de fezes. Crianças brincando ao lado dessa realidade. Criança não tendo com o que brincar. Criança não tendo com o que comer. Quando você entra em contato com essa realidade, você sai da sua bolha, você sai do seu mundo, você entra. Eu lembro quando eu era também capelão em um hospital, em Campinas, no Hospital Samaritano de Campinas, eu fui capelão durante um tempo, e quando eu entrava em contato com a realidade das pessoas que estavam sofrendo, que você não tinha, por mais que você tivesse uma palavra de esperança em Cristo Jesus, por mais que você orasse, você se sentia impotente, incapaz, você se tornava sensível ao sofrimento. O grande problema é que a digitalização das coisas nos tornou insensíveis ao sofrimento das pessoas. Que as bolhas aonde nós vivemos nos tornam insensíveis. Nós não olhamos a realidade da pobreza do nosso país. E nós não entramos em contato com isso. Então perceba, Jesus ele entra em contato com as pessoas e ele exerce a sensibilidade. Como ele exerce essa sensibilidade? Envolvendo-se com elas, envolvendo-se. Perceba, Mateus capítulo 10 vai demonstrar Jesus mandando os seus discípulos para fora da bolha. Existe uma bolha. Qual é a bolha dos discípulos? A comunidade dos discípulos. Na comunidade dos 11 ou dos 70, seja qual for o texto que você preferir do evangelista, a bolha. Você tem lá os pessoal que pensa igual, que fala igual, que cheira igual, que sonha igual, que tem o mesmo nível de vida, que come as mesmas coisas. É uma bolha. Agora veja o que Jesus faz a partir do verso 1 do capítulo de número 10. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar demônios, para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo de número 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Versículo de número 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Vem comigo aqui. Olha só. Como que Jesus está rompendo a bolha dos seus discípulos? Qual é a bolha religiosa ao qual os discípulos estavam vinculados? A bolha dos judeus.
Não era? Pergunta: um judeu poderia encostar em um enfermo? Um judeu poderia encostar em um morto? O judeu poderia encostar em um leproso? O judeu poderia encostar em alguém endemoniado? Tudo isso aqui, todos esses tipos de pessoas, são pessoas que eram excluídas, deixadas de lado, isoladas. Os leprosos tinham uma comunidade. Naquele tempo, os leprosos eles eram enviados aos lugares desérticos para viver em comunidades específicas. E o que Jesus está dizendo aqui? Jesus não pense se você que você encontrava um leproso na esquina de uma grande cidade da Galileia ou da Judéia do Antigo Testamento. Você não encontrava. Eles estavam em lugares ermos, distantes. E Jesus, então, está enviando esse pessoal para romper com a sua bolha, para romper com o seu pequeno mundo e perceber que existem pessoas que sofrem e que precisam da graça de Deus. Jesus, então, ele está rompendo também com a bolha da religiosidade. Jesus está rompendo. Esse é o meu sinal para acabar o sermão? Colocaram um sinal bonitinho aí. Gostei desse sinal, hein? Mas vamos lá. Veja então essa realidade que Jesus está nos ensinando aqui. Rompa com a sua bolha. Entre em contato com aqueles que sofrem, que são diferentes de você. Agora veja o que ele diz no final do versículo de número 8. Vocês receberam o quê? De graça. Deem também o quê? De graça. E daí as pessoas usam isso aqui de maneira muito errada. É a interpretação mais chula que eu já ouvi na minha vida teológica. Não, eu não posso cobrar por nada que eu faço para o reino de Deus. Não deve cobrar mesmo, mas não é isso o que o texto está dizendo. Falta exegese muita para alguns pastores que falam essa asneira. O que o texto está dizendo aqui é que se eu experimentei a graça de maneira tão poderosa, eu preciso transmitir a graça da mesma forma. Você recebeu a graça? Você foi agraciado? Você foi abençoado? Você experimentou de Jesus? Você foi liberto, você foi purificado. Você era um pecador, você era alguém que estava destituído da graça de Deus, você era alguém que estava destituído da glória de Deus. Você era esse tipo de pessoa, você experimentou disso. Você chorou, você teve um arrependimento dos seus pecados e você foi perdoado, purificado, abençoado por Cristo Jesus e por aquilo que Deus está fazendo na história. Então você deve transmitir isso às pessoas. É isso que o texto está dizendo aqui. Que aquilo que eu recebo de maneira graciosa, de um Deus amoroso, eu preciso também passar isso às outras pessoas. Por isso que Jesus está enviando os seus discípulos, porque aqueles homens e mulheres, eles receberam essa graça, eles foram perdoados, eles foram purificados, eles foram amados. E por isso, então, eles deveriam ir também aos lugares ermos, romper as suas bolhas e amarem aqueles que não são amados. Agora veja. Em todas, no versículo 10, Jesus fala: preguem o reino, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem quem? Os demônios. Todos os verbos aqui estão em quê? Todos os verbos estão como? No imperativo. No imperativo e no imperativo imediato. O que isso significa? Que se você encontrar um leproso, você cura. Que se você encontrar um demoniado, você expulsa o demônio.
Que se você encontrar um morto, você ressuscita o morto. Que se você ter a oportunidade para pregar, você faz o quê? Você prega. Você prega. Então veja, Jesus ele está dando esses imperativos devem ser seguidos pelos seus primeiros discípulos, e esses imperativos devem ser seguidos por essa comunidade, por essa igreja. Nós precisamos pregar o reino de Deus, e quando o reino chega, ele traz cura, quando o reino chega, ele ressuscita os mortos. Ora, porque se você não está em Cristo Jesus, você está morto nos seus delitos e pecados. Se você não está em Deus, você está morto. E aqui é uma realidade que a gente muitas vezes não gosta de falar. Sabe por quê? Porque é uma realidade politicamente incorreta. Veja só. Todas as pessoas com quem eu me relaciono, que não estão em Cristo, elas estão o quê? Vamos, você não gosta de falar isso, mas eu preciso falar isso com você nessa manhã. Porque isso é a urgência da missão. Quanto mais perto da realidade eu fico, mais próximo da missão eu fico. Todas aquelas pessoas que você ama, que você se relaciona, que você dá risada, que você come um bom churrasco ou toma uma boa taça de vinho, se elas não estão em Cristo Jesus, elas estão o quê? E qual é o destino delas? Essa é a realidade. Por isso que Jesus nos envia a pregar o evangelho para aqueles que estão mortos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você ama aqueles seus amigos que ainda não se renderam a Cristo Jesus, mas você gosta de tomar um bom vinho com eles, de comer um bom churrasco com eles? Você ama essas pessoas? Daqueles que você viajou e deu boas risadas em uma viagem e ficarão eternamente marcadas no seu coração? Você ama essas pessoas? Se você as ama de fato, você precisa dar um jeito de apresentar o evangelho para essa pessoa. Se você ama essa pessoa, você precisa apresentar o evangelho para essa pessoa. Porque existe um sentido de urgência. Lembre, o texto está no imperativo imediato. É um sentido de urgência. Você precisa ir e fazer. Porque você como discípulo de Cristo Jesus, é a esperança dessa pessoa. Você é a esperança dessa pessoa. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. É você. Agora perceba. Jesus, ele também, ao exercitar a sensibilidade, ele abre mão da segurança para viver na dependência de Deus. Se você quer ser sensível, você precisa abrir mão da segurança. Olha o que o texto diz, Mateus 10, versos 9 e 10. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, ou seja, mala. Tá? Saco de viagem, igual para o nosso contexto, mala. Né? Não levem saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, não precisa levar absolutamente nada, porque eu vou prover absolutamente tudo. Você não precisa de absolutamente nada, porque eu vou prover absolutamente tudo. E para eu me tornar sensível, eu preciso me lançar à missão para viver na dependência de Deus. Porque veja, quanto maior minha dependência, maior é a minha sensibilidade para com o agir de Deus em mim e através de mim. Quanto maior a minha dependência, se eu não dependo de nada, se eu não dependo nada de Deus, se eu tenho um cartão de crédito Black Magic Power Master, que quando eu preciso de algo, eu saco o meu cartão de crédito e crio um poste ídolo para ele,
Significa que a minha segurança está aonde? Significa que minha segurança está aonde? Aqui. Naquilo que eu saco. E naquilo que eu digo, isso aqui é o que me garante. Essa aqui é a minha garantia. E na verdade, a minha garantia deveria ser o reino de Deus. É o reino de Deus, é Ele que me sustenta. Mas sabe quando a minha garantia acaba? Existe um único momento em que todas as minhas garantias acabam. Quando Deus toca na minha saúde. Eu já falei isso para vocês, porque eu já passei por isso. Quando um médico olha para você em uma sala, depois de uma ressonância magnética, e diz para você assim, é câncer. Todas as suas garantias vão embora. Todas as suas garantias. Sabe aquele cartão Black Magic Power, 5 estrelas, com área VIP? Ele murcha. Porque não adianta você apresentar o cartão. Não adianta você apresentar o cartão. Porque você está se encontrando com a sua finitude. E você então precisa depender de Deus, você vai precisar orar, você vai ter que jejuar, porque o médico falou, é algo que nós muitas vezes não temos o controle. Não temos o controle. E se nós daqui não temos o controle, se a medicina não tem o controle, se o seu dinheiro não tem o controle, se o seu conhecimento não tem o controle, para onde você vai? Para o único lugar aonde você pode chorar, que é o colo do Pai. É lá para que você vai. E é ali que você experimenta ser dependente dele, amado por ele, cuidado por ele. É quanto maior a minha dependência, maior é a minha sensibilidade com o agir de Deus na minha vida e através da minha vida. Agora perceba, Jesus, ele olha com compaixão para a multidão e quebra a bolha dos seus discípulos. Faz com que os seus discípulos se envolvam com o sofrimento alheio e faz com que os seus discípulos, além de se envolver com o sofrimento alheio, eles também dependam cada vez mais dele. Agora, uma outra coisa que Jesus faz, para que nós possamos ver como Jesus vê as pessoas, é que a gente perceba o vazio que as pessoas estão vivendo. E o texto vai dizer, verso de número 36, porque elas estão aflitas e desesperadas. Perceba, como ovelhas sem o quê? Como ovelhas sem o quê? Pastor. A pergunta, então, passa a ser o quê? Qual é a função do pastor? Qual é a função do pastor? Vocês que são mais inteligentes do que eu, vocês podem me ajudar nisso. Qual é as funções principais de um pastor? Cuidar? 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 Proteger? Proteger? Mas qual que é a função principal de um pastor? Eu ouvi aí. Guiar. Aquele que guia, cuida e protege. Aquele que guia, cuida e protege. Tanto que o Salmo 23 fala do pastor como uma figura que guia. Guia a pessoa para as águas de descanso. Guia a pessoa para os pastos verdejantes. Guia a pessoa pelo vale da sombra e da morte. Ele guia a pessoa. Porque o guiar a pessoa dá sentido, dá direção, dá norte. E o que Jesus está dizendo aqui é que aquelas pessoas estavam procurando todo o sentido da vida em todos os lugares, mas elas estavam errantes. Elas estavam errantes. Porque elas são uma multidão que não tem pastor. Não tem quem as guie. Então Jesus está dizendo, olha, essas multidões precisam de mim. Tanto é verdade isso, que se você abrir em Números, capítulo 27, versos de 16 a 17, nós teremos a mesma palavra dita por Moisés, para Josué, quando ele vai assumir o povo. Moisés faz uma oração em Números, quando
Josué vai assumir a liderança do povo. Daí ele diz o seguinte, ó, que o Senhor, o Deus de toda a vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los. Veja, para conduzi-lo em suas batalhas. Para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem o quê? Sem pastor. É o pastor que guia as ovelhas em meio às batalhas. É o pastor que vai à frente das ovelhas. Meu irmão e minha irmã, talvez você não esteja... Talvez você ainda não tenha passado pela experiência de ser guiada pelo bom pastor. Talvez o seu coração esteja numa esfera da religiosidade que ainda você acha que você é guiado, mas você não é. E por que você não é? Porque a partir do momento que você é guiado pelo bom pastor, você segue os imperativos do bom pastor. Não é? Porque veja, o pastor diz, vai, você vai. O pastor diz, pare, você para. O pastor diz, fica, você fica. O pastor diz, anda, você anda. Deixa eu te perguntar então, você é assim? Você é guiado pelo bom pastor? A sua ética é a ética invertida do reino de Deus ou é a ética secular mundana? A sua ética está alicerçada em qual plataforma? Jesus nos convida a reorientar essa ética. E por último, veja, para ver como Jesus nos vê as pessoas, não podemos maquiar a verdade. Não podemos maquiar a verdade. Olha o que o texto vai dizer, verso 37 e verso de número 38. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe o que é interessante em tudo isso aqui? É que o texto já está dizendo que a colheita está pronta. Que a colheita, para ser confeccionada, não sei qual é a palavra melhor, talvez agora... A colheita para ser produzida, não precisa de absolutamente ninguém. O texto está dizendo, eis que a colheita é grande. A colheita está pronta. A colheita está pronta. Então veja, Jesus também fala da colheita como um tempo de julgamento em Mateus capítulo 13. No final dos tempos, Jesus trará o trigo, os justos, para a bênção eterna, e ele lançará o joio, os injustos, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso de número 42. Então perceba, a linguagem da colheita, e aqui está um outro erro exegético nosso. Que a gente acha que a colheita é colher para aqueles que vão para o céu. Não! A colheita tem a ver com os dois lados. A colheita tem a ver com você se tornar o mensageiro do reino de Deus. E o mensageiro do reino de Deus tem duas coisas que nós fazemos. Duas coisas, duas mensagens eu e você temos. Nós temos a boa notícia do Evangelho. E qual é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo, que Deus, o Criador de todas as coisas, em Jesus Cristo, entrou na história para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados, nos redimindo, nos dando vida, nos dando uma novidade de vida que nós só podemos experimentar nele. E isso traz ressignificado para toda a minha existência. No entanto, o Evangelho não é só feito de boas notícias. O Evangelho é feito do quê? De más notícias. Quais são as más notícias? As más notícias são que aqueles que não se rendem ao Evangelho, eles serão lançados, segundo Mateus capítulo 13, verso 42, aonde há choro e ranger de dentes. Essa é a realidade do Evangelho.
O Evangelho é feito de boas notícias. Mas o Evangelho não é só boas notícias. Não é só boa notícia. Não pode ser boa notícia somente. O Evangelho é feito de justiça. E na justiça existem boas e más notícias. E isso que é o convite que Jesus está fazendo aos seus discípulos. Nós não podemos maquiar o Evangelho, nós não podemos ter outro Evangelho, senão o Evangelho que Jesus Cristo nos entregou. Nós não podemos. Nós precisamos, como comunidade, nos mantermos firmes nessas verdades. Experimentamos as boas e as más notícias. Entregando às pessoas as boas e as más notícias. Para que elas, compreendendo essa verdade, sejam convencidas, não por mim, não pelo meu discurso, mas convencidas pelo Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo do pecado e da justiça. Esse sim é o Evangelho. Agora veja, Jesus ele termina o versículo dizendo o seguinte: então vocês peçam, então vocês orem. Orem. Orem para que Deus envie os trabalhadores. Eu fico sempre pensando assim, né? Como que Jesus era Deus, né? Então ele era genial. Fica assim ridículo falar isso, mas pensa comigo aqui. Jesus está ensinando, está introduzindo o seu discurso, dizendo assim, olha, a gente precisa orar. Orar porque a colheita já está pronta. Os campos já estão florescendo. Então basta que a gente entre nesses campos e nós colhemos as pessoas, nós preguemos as boas e as más notícias e Deus vai fazer o resto. É isso que vai acontecer. Agora veja o que Jesus faz. Esse é o verso 38. Qual que é o verso de número 1? Jesus, chamando os 12 discípulos, diz: vocês são a resposta da oração. Sabe qual que é o problema? Mais um problema exegético que a gente tem nesse texto aqui. A gente acha que quando a gente ora pelos trabalhadores da colheita, a resposta da oração é o missionário, é o pastor, é fulano, é o presbítero. Sabe quem é a resposta da oração do verso 38? Quem é o trabalhador, o servo do verso 38? É você. Mas você precisa ser como? Igual a Jesus. Você é essa pessoa. Você precisa ser a resposta da sua oração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, enquanto você ora sobre essas realidades que nós refletimos nessa manhã, você pode ir se colocando como a própria resposta de Deus. Enquanto você ora, eu quero convidar meus irmãos presbíteros, porque hoje é o dia da ceia do Senhor. É o dia que a gente serve o reino. Por favor, meus irmãos presbíteros, se aproximem da mesa, enquanto o povo de Deus ora. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te dizer que nós somos imperfeitos, ó Deus. Nós ouvimos os Teus imperativos e eles não soam, muitas vezes, nos nossos ouvidos como ordens, ó Deus. Eles parecem, muitas vezes, conselhos, mas eles não são conselhos. Nenhum Senhor dá conselho ao seu servo. Nenhum Senhor dá conselho ao seu servo. Antes, o Senhor dá ordens para que nós preguemos, para que sejamos, ó Deus, a resposta. Existem pessoas precisando da esperança do Teu Evangelho. E nós somos a resposta, Senhor.
Por favor, Pai, levanta uma geração que creia nisso. Levanta uma igreja que seja apaixonada por isso, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.